Duarte acabou agora por estudar numa escola teológica durante 3 anos e agora estava de volta. Mas os três, ou seja, Diana, João e Duarte, eles estavam juntos quando as notícias chegaram até eles. A sua igreja, a igreja evangélica em Corinto, tinha recebido uma prenda, um presente inesperada. 10.000 euros. Isso é muita coisa. 10.000 euros. Não estou a ouvir, uau, nada. Ok, pronto, bom dia a todos. Pronto, Diana, pelo menos, estava muito animada. Muito mais animada do que vocês. Ou seja, ela pensava, finalmente, não precisamos de continuar a servir depois do culto, não é? Aquele café solúvel, aquele café até Nespresso. Nós queremos comprar uma máquina a sério, aquelas máquinas que nós usamos não, nos cafés e nos restaurantes, aquelas máquinas grandes, fixe, com café de qualidade. E podemos servir isso às pessoas. Afinal, seria uma boa maneira para mostrar o amor genuíno que a igreja tem uns pelos outros. E para receber bem os visitantes. E para mostrar que nós importamos com eles, amamos-los e queremos dar o melhor para eles. João, entretanto, tinha outras ideias. Ou seja, não é que ele não gostou do café. Claro, ele gostou. Mas ele sabia que ninguém ia começar a ir à igreja por causa do tipo de café que a igreja estava a servir. Ou seja, ninguém ia se converter porque, agora temos café a sério na igreja, aleluia. Não. Ele pensava, de facto, a música é muito mais importante. O som é muito mais importante. Afinal, faz parte da nossa adoração ao Senhor, não é? E é chato quando os microfones deixam de funcionar, não é? No meio de alguém a falar, e depois ninguém consegue ouvir, ou há ruído. É chato. Ele pensava, olha, nós devemos investir o dinheiro num bom sistema de som, com colunas muito boas, microfones de alta qualidade, instrumentos top, para que nós possamos ter um bom tempo de louvor na igreja. Duarte, entretanto, ele pensava que não. A igreja devia investir mais em pessoas, não é? As pessoas que fazem parte da igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que amam Cristo. Então, ele sabe que a maneira de investir nas pessoas é para colocar a palavra de Deus nas suas mãos. Então ele pensava, olha, devíamos gastar dinheiro a comprar Bíblias para a igreja e Bíblias para oferecer às pessoas e também recursos para a escola dominical e para os grupos familiares para encorajar pessoas a aprender mais sobre a palavra do Senhor. Até com 10.000 euros, se calhar podemos organizar uma conferência, não é? Uma mega conferência. Até podemos convidar John Piper ou alguém assim para vir cá para pregar o Evangelho. Bem, enquanto eles partilhavam as ideias uns com os outros, à medida que a conversa continuava, eles começaram a ficar cada vez mais chateados uns com os outros. Ou seja, Diana não entendeu a razão pela qual João e Duarte estavam a ser tão teimosos acerca do café. Será que eles não percebem que, de facto, importa como é que as pessoas estão a se sentir na igreja e como é que eles estão a ser recebidos na igreja? João estava magoado, porque ninguém importava como ele, com a música da igreja e o som. Eles pensaram que, pronto, o que nós temos agora basta. É suficiente, é ok, não é a coisa mais importante. E Duarte começou a olhar para as outras pessoas com uma ar de superioridade. Afinal, ele era um ancião, não é? Ele era responsável por ensinar a palavra. Ele acabou a estudar na escola teológica. Então, claro, ele sabia melhor. Então, ele não conseguiu entender a razão pela qual Diana e João não estavam a concordar com ele. Quando finalmente eles saíram, eles estavam mesmo chateados uns com os outros. Não perceberam bem porque as outras pessoas não conseguiam entender a sua visão. E até João e Diana, pelo menos, eles saíram a pensar, se calhar esta igreja de facto não é a igreja para mim. Ou seja, elas não percebem bem, ou seja, as importâncias de usar os desejos e talentos e dons que Deus me deu, dons acerca do café, ou acerca de música,
para servir o povo de Deus. Elas não percebem isso. Então, se calhar, se eu não posso usar os dons que Deus me deu aqui, então, se calhar, é melhor ir para outro sítio, onde elas vão me valorizar muito melhor. Bem, esta conversa foi fictícia. Eu sei, às vezes eu começo com uma ilustração parva e depois alguém faz a pergunta depois do culto, olha, isso realmente aconteceu? Não aconteceu, ok? Nós não recebemos 10 mil euros para gastar em coisas assim e as 3 pessoas são fictícias. Mas eu sei que é um exemplo ridículo. É ridículo, não é? Café. Colunas, se calhar não é tão ridículo, mas é um exemplo um bocado absurdo. Todos nós aqui nesta sala, neste espaço, neste lugar, tem dons diferentes e personalidades diferentes, desejos diferentes, paixões diferentes. E isso é uma coisa muito boa, como nós vamos ver. Mas também vem com desafios. Ou seja, desafios que não são apenas específicos a nós agora no século XXI, mas desafios que a igreja primitiva, há 2000 anos, também enfrentavam. Então, hoje nós vamos olhar para uma das cartas que Paulo escreveu aos coríntios, aos cristãos em Corinto. E a igreja lá tinha muitos problemas. De facto, nós já começamos a olhar para esta carta há 3, 4 meses, se calhar, nos primeiros 2 ou 3 capítulos. E nós vemos que houve muitos grupinhos dentro da igreja. Se calhar grupinhos que gostaram muito do café, outros música, outros a Bíblia. Grupinhos que seguiram Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou Cristo. Grupos divididos, com murmurações e com rivalidades, com amargura, com inveja. Ou seja, elas não eram uma igreja saudável, mas uma igreja com muitas divisões, muitos problemas. Mas não era suposto ser assim. E não é suposto ser assim. A igreja não é isso. E nós vamos ver agora no nosso texto, que é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Vamos ver que, de facto, na vida cristã, e especificamente na igreja de Cristo, há uma base sólida para a unidade. Há beleza na diversidade. E há a necessidade do serviço. Então vamos ler 1 Coríntios 12, começar no versículo 12, e eu vou ler. E assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde? O olfato. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos?
Ou todos os profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã e muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós não queremos ouvir apenas uma mensagem de um ser humano. Nós queremos ouvir a Tua voz a falar através da Tua palavra, para que nós possamos perceber melhor o que é a Igreja e o privilégio que nós temos para fazer parte deste corpo, o corpo de Cristo. Então ajude-nos, Senhor, a ouvir, a aprender e a crescer. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Então, há 3 coisas. Primeira coisa para ver, a base de unidade. A base de unidade. Versículo 12, mais uma vez. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, amigos, segundo a Bíblia, por causa da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, aqueles que antes eram separados de Deus e separados uns dos outros, agora foram reconciliados, quer judeus, quer gentios, escravos, livres, ricos, pobres, velhotes, jovens, todos que são seguidores de Cristo e que foram batizados no Espírito Santo. E agora elas fazem parte do mesmo corpo. Paulo destaca este facto desde o início do texto, não é? Porque é importante que nós saibamos disso. Os nossos dons que temos, as nossas personalidades diferentes, as nossas preferências pessoais, não devia afetar a unidade que nós temos enquanto cristãos. Nós somos unidos não por causa das coisas que nós temos feito, mas por causa de tudo que Cristo fez por nós. Mas então, quais são algumas implicações desta unidade então? Então, a primeira coisa, temos de reparar que é uma unidade espiritual. Ou seja, versículo 12. Somos unidos em Cristo, com respeito a Cristo, através do Espírito. Então, nós temos esta ligação uns com os outros de uma maneira tão profunda, independentemente se nós percebemos isso ou sentimos isso. Ou seja, a nossa unidade não é baseada nos nossos sentimentos. Não, nós somos unidos com todos e qualquer seguidor de Jesus Cristo. Que quer dizer que eu tenho um relacionamento mais próximo com meu irmão da Bielorrússia, ou minha irmã da Coreia do Norte, ou minha família aqui em Eiras, do que eu tenho com meu irmão do sangue que não é cristão. O relacionamento que eu tenho com os meus irmãos na fé é mais próximo e mais profundo do que qualquer relacionamento que eu possa ter com alguém que não é cristão. Isso não é para dizer que os relacionamentos que temos no sangue não são importantes. Claro que são importantes. Claro que sim. E nós temos a nossa responsabilidade perante a nossa família de sangue, sim. Mas o nosso relacionamento com cristãos, com pessoas que foram batizados em Cristo através do Espírito, está no nível mais alto, mais elevado. Estamos mais próximos, temos um relacionamento mais profundo. A segunda coisa que temos de reparar sobre esta unidade é uma unidade com propósito. Ou seja, pensa na imagem que Paulo usa aqui para descrever a unidade. Ou seja, ele descreve os cristãos como um corpo. Versículo 13. Que é uma imagem bastante útil para nós. Porque um corpo tem membros diferentes, partes diferentes, não é? Mas eles trabalham juntos para o mesmo objetivo. Então, se eu quiser fazer um copo do café, café eu não ia fazer, chá, sou inglês. Então, se eu quero fazer um copo de chá, o que é que eu precisaria de fazer? Ou seja, eu precisaria de ficar com os meus olhos abertos, não é? Os olhos são importantes para ver o caminho,
para ir para a chaleira. Também eu preciso das minhas pernas, não é? Para fisicamente andar. E os dedos, não é? Dos meus pés, para não cair. Então eu preciso de andar com olhos abertos. Depois, quando eu chegar à chaleira, não convém fazer isso para ligar a chaleira. Eu preciso dos meus braços, não é? E os dedos para ligar. Depois eu preciso de ter os ouvidos para ouvir quando a chaleira já está. A água já está a ferver. Depois eu preciso de coordenação, de tudo. Para fazer isso, colocar água quente a ferver numa caneca com um saco de chá. E depois preciso de ver quando está pronto para adicionar a leite. E depois beber. Desculpa, essa é a nossa rotina diária. Mas é preciso, não é? Todos os membros para funcionar, para fazer uma caneca do chá. E é a mesma coisa, a mesma ideia quando se trata o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Nós somos unidos enquanto cristãos com um propósito, não é para fazer chá. Não é. Nós temos uma missão dada pelo Senhor. Ou seja, a ideia da igreja, dos membros diferentes, não é apenas para estar juntos e ter um bom tempo, embora eu espero que nós estejamos juntos muitas vezes e a ter um bom tempo, como ontem os homens a jogar paddle juntos. Foi fixe, foi bom. Mas é mais do que isso. Nós estamos juntos com propósito para edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para olhar para Cristo, para seguir Cristo, para obedecer os mandamentos de Cristo e para fazer discípulos das pessoas ao nosso redor. Então, é uma unidade com propósito. Terceira coisa, é uma unidade objetiva. Ou seja, enquanto cristãos, nós somos unidos, ponto final. E por causa desta unidade que nós temos de facto, temos que trabalhar e esforçar para viver em unidade uns com os outros. Então, quando alguém nos magoa, temos de perdoar a pessoa. Quando nós estamos frustrados como um irmão na igreja, temos de perdoar, temos de ter paciência. Quando há pessoas à nossa volta que começam a murmurar, nós temos de lembrar que se elas são cristãos, elas são filhos de Deus, pessoas por quem Cristo morreu. Amigos, isso é muito importante para mim e tem sido importante para mim. Quando há irmãos na fé que para mim são muito irritantes. Não sei se eu devia admitir isso, não é? Agora vocês já se sentem escandalosos, não é? Mas às vezes há cristãos que para nós são difíceis, pessoas difíceis. Nós não damos bem naturalmente. Ou seja, há um conflito de personalidades, ou decisões, ou até pecado, estão no meio. Então pode ser tão frustrante para nós. E nós podemos começar a pensar coisas más, dizer coisas más, a murmurar sobre aquele irmão ou aquela irmã. E Paulo diz, não é para fazer isso. Temos de lembrar que os nossos irmãos na fé não são os inimigos. Não são. Nós estamos unidos. Como as pessoas que nós gostamos na igreja, como as pessoas que não gostamos da igreja. Somos unidos. E por isso temos que esforçar para esta unidade, para viver de forma unida. Como? Na prática, não é tão difícil. Uma maneira é orar pela pessoa. É muito difícil orar com gratidão por um irmão ou uma irmã e depois continuar a ficar chateado com esta pessoa. É muito difícil. Na prática, tenta. Se não acredita, tenta. Se tu tens um irmão que, tens algumas dificuldades, ora por este irmão com gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. E vais descobrir que o Senhor muda o teu coração e dá-te mais amor por este irmão e mais paciência. Então, é um objetivo, é uma unidade objetiva e por isso temos de nos esforçar para viver nesta unidade de forma plena. Então, isso é ou 3 mini pontos, eu sei, mas isso foi o primeiro ponto, não é? A base de unidade. É uma base. A base espiritual, a base objetivo, uma base com propósito. Mas a segunda coisa que vamos ver esta manhã, temos de ver também a beleza da diversidade. A beleza da diversidade. Amigos, a igreja é para ser unidos, mas isso não significa que a igreja deve ser uniforme. Uniforme. Exato, não quer dizer isso. Ou seja, nós somos iguais em valor, sim, dignidade, sim, mas não somos iguais. Somos diferentes, não é? Ou seja, isso é óbvio, basta olhar para as pessoas, não é? Somos diferentes.
ou seja, com personalidades diferentes, dons diferentes, desejos diferentes, a trabalhar juntos para o mesmo propósito, como os dons que Deus nos deu. Então, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. O versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo. E esta obra de Deus é uma coisa linda. Ou seja, alguém aqui já foi ver um concerto aqui em Coimbra? Alguém aqui já esteve num concerto aqui? Qualquer concerto? Mãos no ar, vamos ver. Nem um concerto aqui também, houve concertos aqui na igreja? Concertos? Ok, alguns. Não sei quem foi ao concerto do Coldplay. Pois, agora todos nós podemos olhar para estas pessoas com inveja, mas inveja santa porque são irmãos, está bem? Então, se nós fôssemos para o concerto do Coldplay e descobríssemos que, de facto, os 4 membros da banda, em vez de tocar instrumentos diferentes, todos estivessem a tocar a bateria e ninguém estivesse a cantar ou tocar outro instrumento, o que é que nós íamos pensar? Íamos pensar que seca. Desculpa lá, mas Coldplay apenas com uma bateria, mais nada, durante 2 horas e meia no estádio de Coimbra, é uma seca, não é divertido. Ou se nós fôssemos ver a Orquestra Clássica do Centro, para descobrir que, de facto, temos 98 pessoas a tocar o fagote e ninguém a tocar nenhum outro instrumento, provavelmente íamos sentir um bocado desiludido e como desejo de pedir um reembolso, não é? Porque não é tão fixe. Ou seja, se nós quiséssemos ir para uma ópera, ouvir uma ópera qualquer, e apenas há uma pessoa a cantar sozinha o tempo todo, sem fazer mais nada, sem outras pessoas. Ou seja, se calhar vamos adormecer, não sei. A cena que faz música tão linda, tão bonita, é a sua riqueza, a sua diversidade, os acordes diferentes, as harmonias diferentes, os instrumentos diferentes, os sons diferentes. Isso é linda. É a razão pela qual, de facto, temos uma banda, hoje piano e guitarra, e duas pessoas a cantarem. E às vezes temos outros instrumentos também, porque isso ajuda-nos, não é? A dar riqueza à música que estamos a cantar. Ajuda-nos a glorificar o Senhor. E é a mesma coisa quando se trata da diversidade na igreja. Ou seja, nós temos dons diferentes, dados por Deus. E a ideia para usá-los de uma forma diferente, cada pessoa com o seu dom diferente, é para honrar o Senhor, para mostrar a beleza e a majestade e a glória de Deus triuno. É por isso que nós fazemos parte do corpo de Cristo. 2 coisas rapidamente para reparar sobre esta diversidade. Então, a primeira coisa, repara que por causa desta diversidade, nós não temos lugar, não há espaço para inferioridade na vida cristã. Ou seja, não há espaço, não há lugar para inferioridade na vida cristã. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, não devemos estar a olhar à nossa volta como as outras pessoas na igreja que têm dons diferentes e a pensar que, por causa disso, elas são melhores do que nós, mais importantes do que nós, mais abençoados do que nós. Infelizmente, eu acho que muitas vezes isso acontece na igreja, especialmente quando se trata das pessoas que estão a usar os seus dons de forma mais visível. Ou seja, seria fácil olhar para Daniel e pensar, pronto, porque eu não toco guitarra tão bem como Daniel? Então, eu não sou muito útil aqui na igreja. Não vale a pena. Ou olhar para Vitor e pensar, porque eu não tenho tanto jeito a falar com pessoas sobre Cristo como Vitor tem, então de facto sou menos importante no reino de Deus. Não tenho um lugar, ou seja, não sou
tão valioso, não sou tão importante. Ou seja, é fácil olhar para as pessoas, olhar para Carlos a pregar e pensar, porque eu não consigo pregar como Carlos? Eu estou apenas a ensinar na escola dominical? Pronto, isso é muito pouco, não é? É muito pouco. Mas Carlos, ele tem dons muito melhores do que eu. E não é assim. Ou seja, este tipo de pensamento é completamente absurdo, é mentira, não é verdade. Ou seja, nós não queremos uma igreja com 24 pregadores e 0 pessoas que conseguem usar o projetor. Não queremos ter uma igreja com 49 evangelistas, mas ninguém que consegue ou está com a vontade de limpar o espaço da igreja para as nossas reuniões semanais. Deus deu dons ao seu povo conforme a sua vontade, para que nós possamos usá-los para a sua glória. Então não devemos olhar para os dons das outras pessoas e pensar, eu tenho tanta inveja, ele tem aquele dom que eu quero tanto. Não é isso. Deus sabe o que é melhor para o seu corpo. Ele dá os dons conforme a sua vontade. Segunda coisa que temos que reparar, ou seja, não é lugar para inferioridade, mas também não é lugar para superioridade na vida cristã. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É muito fácil esquecer a importância de uma parte do nosso corpo, não é? Até alguma coisa deixa de funcionar tão bem. Vocês sabem isso muito bem, não é? Questões de saúde. Ou seja, é fácil pensar, os dedos não são tão importantes. Até há 2 anos, acho eu, vocês viram o sangue, quando eu caí na rua, depois de correr, e fiquei com dedos que não funcionaram muito bem durante várias semanas. E ainda hoje, não consigo completamente fechar a mão e os dedos, e há um bocadinho de dor residual. Apenas um bocadinho. Pronto. Quando tudo está a correr bem, não há problema. Mas quando elas deixam de funcionar, nós reparamos. E é igual com as nossas costas, não é? Ou como os joelhos, ou como a nossa visão, não é? Agora estou a chegar à idade em que temos que fazer não assim. É complicado, não é? Mas as jovens não têm que preocupar com isso. Pronto. Elas conseguem ver. Então, elas não pensam na questão dos olhos. Porque é normal para elas. Amigos, provavelmente não há pessoas aqui que iam ser tão tolos a dizer, olha, eu não preciso do meu irmão. Nós não íamos dizer isso, não íamos dizer. Nós sabemos que nós precisamos uns dos outros. Mas, às vezes, o que nós pensamos, que aquele irmão, se calhar, é menos importante do que nós. Porque tem menos responsabilidades na igreja, ou porque não é tão fixe como eu. Ou seja, é menos importante. É uma coisa terrível para pensar e terrível para dizer. É arrogante, não é amoroso e não é verdade. Ou seja, nenhuma pessoa aqui tem todos os dons para cumprir a missão que Deus nos deu enquanto igreja. E mais do que isso, nós podemos sentir superior como? Ou seja, nós temos dons dados pelo Senhor, não é? Então, o que é que nós fizemos para merecer os dons? Resposta? Nada. Não fizemos nada para merecer os dons, não é? Eles foram oferecidos a nós, dado pelo Senhor conforme a sua vontade e não a nossa, para servir a igreja. Temos de lembrar que somos servos do Senhor a trabalhar para a sua glória. De facto, essa é a razão pela qual quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos. Sentimos algo
pelo nosso irmão que está a sofrer. E também pelo irmão que está, de facto, a celebrar um sucesso. Nós, de facto, também vamos celebrar. E ficar contente, alegre. Porque nós somos família. E quando alguém é honrado, nós queremos alegrar-nos nisso. Isso é uma coisa tão linda. Durante os últimos anos aqui, eu fiz parte do grupo familiar. Ainda faço, não é? Parte do grupo familiar. E há vários grupos familiares aqui. Há da escola dominical, há do clube. Eu sei, nós chamamos de grupo familiar, mas é isso, não é? Há GIF, grupo familiar na quinta-feira, aqui na igreja. Há na quarta-feira. Há vários grupos. E a cena muito fixe sobre os grupos é que dá para conhecer uns aos outros melhor e dá para partilhar a vida. Quais são os desafios? Quais são os momentos de alegria e celebração? E dá para partilhar isso e orar uns pelos outros. Eu tenho sentido bastante tocado com pessoas enviarem-me mensagens acerca de um problema ou desafio que eu partilhei no grupo familiar e eles lembraram. E eles depois enviam mensagem: olha, estou a orar por ti hoje, eu sei que hoje é um dia difícil. Ou fico tão contente de ouvir que aquela conversa correu bem. Ou seja, somos uma família e conhecemos uns aos outros e importamos com as vidas dos outros. Eu acho que eu já partilhei demasiadas vezes aqui, desculpem, que quando Rachel deu a luz a um dos nossos filhos, ela ficou muito doente durante vários meses, ou seja, ficou de cama, e a nossa igreja no Reino Unido organizaram uma escala e todos os dias, durante 3 meses, houve alguém da igreja que levou jantar para nós. Todos os dias, 3 meses, jantar. Foi uma coisa, digamos que podemos dizer, é uma coisa pequenina, é apenas comida, é apenas jantar. Mas foi um alívio bastante para nós durante uma época muito complicada. E os nossos amigos não cristãos não conseguiram acreditar. Ou seja, pessoas que não são familiares, embora sejam, mas não são familiares de sangue, a fazer isso durante tanto tempo, só porque sim. Mas é uma maneira de mostrar o amor e cuidado uns com os outros. Não como inferioridade, nem como superioridade, mas com amor no centro. Já agora, não estamos a pedir agora jantares também durante os próximos 3 meses para nós. Mas é bom lembrar, quando há pessoas que estão a dar à luz, se calhar convém ajudar de forma prática, não é? Ok, vamos ver o último ponto agora. Então, a base de unidade, a beleza de diversidade. Terceira coisa, rapidamente, a prioridade do serviço. A prioridade do serviço. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, aqui Paulo começa a dizer, não é? Enumerar vários dons específicos que Deus deu. E não é uma lista exaustiva, há outros dons também, mas ele começa com alguns dons fundamentais na igreja, ou seja, específicos para a igreja primitiva. Apóstolos e profetas, mas depois ele começa a falar sobre outros dons também, de curar, e de ajudar, e de governar, e línguas. Mas ele fala sobre estes dons, nesta ordem, por uma razão específica. Lembra-se, aquela igreja em Corinto era uma igreja que pensava que elas eram muito espirituais, super espirituais, muito superiores às outras pessoas. Porquê? Porque elas tinham os dons mais visíveis, que mais sobrenaturais. Então elas pensaram, pronto, nós somos mesmo importantes. Porque nós falamos em tantas línguas. Onde é que Paulo coloca o dom de línguas aqui na lista? Ele coloca o dom de línguas no último lugar, não é? Com razão. Ou seja, ele quer que elas e nós também percebamos que, de facto, os dons que são mais visíveis ou que parecem mais espirituais
não são necessariamente assim. Não é isso. Ou seja, não há este ranking dos dons que são melhores ou piores quando se trata de coisas que parecem sobrenaturais, super espirituais. Porque Paulo explica no versículo 31 que é melhor procurar com zelo os melhores dons e depois dá para ver no capítulo 13 e 14 o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer são os dons que são úteis para edificar o povo de Deus, para encorajar o povo de Deus. Dons que podem ser usados no serviço dos irmãos. A igreja não é como um jogo de paddle, ok, eu ia dizer futebol, mas paddle, não é? Se a igreja toda fosse agora ver homens no bairro, ver homens jogar paddle, ia haver 4 jogadores no campo e se calhar 50 à volta a assistir. A vida da igreja não é suposto ser assim. Como as 4 pessoas mais ocupadas a fazer tudo e as outras pessoas a assistir. Não é isso. Não é isso. A igreja tem a ver com o ministério de todos os membros. Ministério de todos os membros. Não é sobre como é que eu posso consumir alguma coisa. Não é chegar à igreja no domingo de manhã. Não sei porque é que vocês vieram cá. Não é? Hoje de manhã. É para consumir uma coisa. Ou seja, vou sentar, vou cantar, vou ouvir e vou-me embora. Ou é mais do que isso? Devia ser mais do que isso. Devia ser. Ou seja, a perspectiva bíblica da igreja é uma comunidade em que todos participam de uma forma ou outra. Todos têm dons para usar. E pode ser dons ligados com receber pessoas à porta, ou fazer parte do grupo de música, ou projeção, ou cozinhar boa comida, ou ensinar, ou fazer limpeza, ou ser generoso com tudo que nós temos, ou ajudar a organização de algumas coisas, ou encorajamento, ou orar, oração. E é este tipo de igreja que nós queremos ser aqui, em Eiras. Não queremos que haja ninguém aqui que não está envolvido na vida da igreja a servir de alguma forma. Servir não é sinónimo em fazer parte de uma escala. Se calhar tu não fazes parte de uma escala, isso não quer dizer que tu não estás a servir. Ok? A servir é estar aqui no domingo da manhã a pensar intencionalmente como é que eu posso encorajar os meus irmãos hoje da manhã, antes do culto ou depois do culto. Como é que eu posso ter uma conversa para encorajá-los a continuar a olhar para Cristo e a confiar em Cristo no meio das suas circunstâncias? Isso é uma maneira para servir. Uma maneira para servir pode ser em casa, a orar pelos nossos irmãos. Não vou pedir mãos no ar, mas há algumas pessoas aqui que se calhar são muito jovens, mas se calhar são reformados, não é? Que não têm trabalho agora. Eu sei que todos aqui são jovens, mas há alguns jovens mais avançados na idade e são reformados. E se calhar algumas pessoas têm mais tempo agora do que tinham há 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, quando eles tinham crianças pequeninas a correr de todo o lado. Se calhar. Mas se calhar também há pessoas aqui que têm mais dificuldades por causa de questões de saúde, que não podem vir cá para ajudar na limpeza, ou não podem tocar no grupo de música, ou não percebem nada sobre esta tecnologia de projeção e pensam, então, como é que eu posso servir? Podem, devem. E não é a única maneira, mas uma maneira tão importante é oração. Orar pelas pessoas, pelos teus irmãos na fé, na igreja. Importar com as suas vidas. Ou seja, ligar e falar, como é que estás? Como é que eu posso estar a orar por ti? Se tu não sabes como orar, pergunta, como é que eu posso? E estar aqui nas reuniões para encorajar e edificar uns aos outros. Amigos, como é que nós podemos servir? Isso depende de cada pessoa e a sua disponibilidade e capacidade. Mas o que não está em questão é se nós devíamos servir ou não. Sim, devíamos. Tem que ser, porque Deus nos deu dons que possam contribuir para a beleza e a glória da Igreja de Cristo. Então, 3 coisas que vemos. Vemos muito mais do que 3 coisas, mas 3 coisas que vemos, não é? A base da unidade, a beleza da diversidade, e em tudo isto, a prioridade
do serviço. Vamos orar. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Senhor, muito obrigado que por causa de Cristo nós fomos reconciliados contigo e uns com os outros e temos vida. Senhor, muito obrigado que agora, por causa de Cristo, nós somos unidos. Temos esta ligação uns com os outros de uma forma profunda. Obrigado que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos uma família unida. E obrigado, Senhor, que há tanta diversidade aqui em Eiras, com dons diferentes, que podem enriquecer esta igreja, esta comunidade de Cristo aqui. Senhor, nós queremos usar estes dons para te glorificar e para edificar o teu povo. Tu conheces os nossos corações e tu conheces as nossas circunstâncias, os nossos desejos e as nossas limitações. Senhor, ajude-nos a ser uma igreja em que todos participam, em que todos usam os dons que tu nos deste, em que todos servem para a edificação do teu povo. Ajude-nos a pensar como é que podemos fazer isso na prática, hoje, ao longo da semana, ao longo deste ano, Senhor. Ajuda-nos a crescer em Ti, sem sentir inferioridade nem superioridade, mas lembrando que nós estamos unidos de forma espiritual, de forma significativa, com propósito e de forma objetiva. Que possamos lembrar disso e viver isso esta semana. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.